cabeça na... Relato. Por enquanto não entrou ninguém, então sinal que não deve estar. Não, o meu celular ele vai dar uma boa noite aí. Boa noite. Bom, para dar uma ideia para vocês assim, do que está fazendo por enquanto esse ciclo. Eu vou ter outro ciclo, mas esse ciclo são os desafios do século XXI. Eu comecei, é sempre assim, tem algo que a gente quer enfocar e são três o quê? Episódios? Não sei, essa palavra tá boa. Então nós tivemos, o primeiro ciclo foi relativo à tecnologia, desafio tecnológico. E os 3 episódios, vamos falar assim, foram desilusão, trabalho e liberdade e igualdade junto. Depois nós passamos para um outro tipo de desafio, cujo ciclo era político, que foi, o primeiro episódio, foi comunidade, civilização e nacionalismo, religião e imigração. O terceiro ciclo, que começamos há 2 dias atrás e vamos encerrar hoje. Nós falamos sobre terrorismo, sobre guerra, e hoje vamos falar sobre Deus e humildade. Então, na próxima, o ciclo vai começar amanhã com o ciclo da verdade. Nós vamos enfrentar a ignorância e justiça, a questão da pós-verdade e, finalmente, a questão da educação. Logo após isso, é claro que vocês estão lembrados que eu vou falar sobre... Lembra que eu passei para vocês verem 2 filmes, não sei o quê? Então, eu espero, assim, pela quarta-feira, né, por aí, que aí eu vou falar sobre isso. Depois, numa outra vez, que deve ser lá para quinta ou sexta-feira, então, eu vou enfocar a questão do sentido. Apenas sentido, acho que eu vou dar em 2 palestras. E depois eu vou entrar naquele outro ciclo, que eu estou com ele aqui, que eu já falei para vocês, que é a questão dos poderes rumo à missão do homem. Então, são 10 palestras. Bom, mais ou menos é isso. Então, vamos começar a de hoje com a questão de Deus. E simplesmente aquela famosa frase, não tomarás o nome de Deus em vão. Né? Então, nós vamos falar um pouco depois sobre a questão da ética sem Deus. A pergunta básica é o seguinte: Deus existe? Isso depende de que Deus se tem em mente. O mistério cósmico ou o legislador do mundo? Às vezes, quando as pessoas falam de Deus, elas estão falando de um enigma espantoso, sobre o qual não sabemos absolutamente nada. Invocamos esse Deus misterioso para explicar as mais profundas charadas do cosmos. Porque existe algo em vez do nada. Não temos resposta para essas perguntas e damos à nossa ignorância o grandioso nome de Deus. Em outras ocasiões, as pessoas veem Deus como um legislador inflexível, mundano, sobre quem sabemos até demais. Sabemos exatamente o que ele pensa sobre moda, alimentos, sexo e política. E invocamos esse homem bravo no céu para justificar uma infinidade de regulamentos, decretos e conflitos. Ele fica aborrecido quando mulheres usam blusas de mangas curtas. Esse é o Deus dos cruzados, dos jihadistas, dos inquisidores. Né? Quando se pergunta a crentes se Deus realmente existe, eles muitas vezes começam a falar dos mistérios enigmáticos do universo, dos limites da compreensão humana. Falam assim: a ciência não é capaz de explicar o Big Bang. Exclamam. Portanto, isso deve ser obra de Deus. E como um mágico que engana o público, substituindo uma carta por outra, o crente rapidamente substitui o mistério cósmico por um legislador mundano, após ter dado o nome de Deus aos segredos desconhecidos do cosmos.
Eles os usam para, de algum modo, condenar biquínis, divórcio, etc. O elo que falta entre o mistério cósmico e o legislador mundano geralmente é fornecido por algum livro sagrado. Na verdade, não temos nenhuma evidência de que a Bíblia, ou o Corão, ou o livro dos Mormons, ou os Vedas, ou qualquer outro livro sagrado foram compostos pela força que determinou que energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. E nem que prótons têm 1837 vezes mais massa que elétrons. Até onde vai nosso conhecimento científico? Todos esses textos sagrados foram escritos por imaginativos homo sapiens. São apenas histórias inventadas por nossos antepassados para legitimar novas sociais e estruturas políticas? Por exemplo, o terceiro dos 10 mandamentos bíblicos instrui os humanos a nunca fazer uso indevido do nome de Deus. Muitos entendem isso como uma proibição de pronunciar o nome explícito de Deus. Mas talvez o sentido mais profundo desse mandamento seja que nunca devemos usar o nome de Deus para justificar nossos interesses políticos, nossas ambições econômicas ou os nossos ódios pessoais. Quando uma pessoa odeia alguém, diz Deus odeia ele. Quando cobiça um pedaço de terra, Deus quer isso. O mundo seria um lugar melhor se cumpríssemos o terceiro mandamento com mais devoção. Você quer travar uma guerra com seus vizinhos e roubar suas terras? Deixe Deus fora disso, coitado, e arranje outra desculpa. Vamos falar sobre a ética sem Deus. Certamente é verdade que a crença em deuses foi vital para várias ordens sociais e que às vezes teve consequências positivas. De fato, a mesma religião que inspira ódio e intolerância em algumas pessoas inspira amor e compaixão em outras. Embora deuses possam nos inspirar a agir com compaixão, a fé religiosa não é condição necessária para o comportamento moral. A ideia de que precisamos de um ser sobrenatural que nos faça agir moralmente pressupõe que existe algo sobrenatural onde? Na moralidade. Por quê? Mas por que isso? A moralidade de qualquer tipo é natural. Todos os mamíferos sociais, de chimpanzés a ratos, têm códigos éticos que limitam coisas como roubo e assassinato. Entre humanos, a moralidade está presente em toda a sociedade, apesar de nem todos acreditarem no mesmo Deus ou em qualquer Deus. Moralidade não quer dizer cumprir os mandamentos divinos, quer dizer diminuir o sofrimento. Daí que para agir moralmente não é preciso acreditar em nenhum mito ou narrativa. Só é necessário desenvolver uma profunda noção do que é sofrimento. Pode-se objetar que todo humano naturalmente busca evitar se sentir um miserável, mas por que deveria ser um humano importar-se com a miséria dos outros, a menos que algum Deus exija isso? Uma resposta óbvia é que os humanos são animais sociais, e daí que sua felicidade depende em grande medida de seus relacionamentos com outros. Sem amor, amizade e comunidade, quem poderia ser feliz? Se você vive uma vida solitária e centrada em você mesmo, é quase certo que se sentirá um miserável. Assim, no mínimo, para ser feliz, você precisa se importar com sua família, seus amigos, os membros da sua comunidade. E quanto, então, a quem é totalmente estranho? Por que não assassiná-los e tomar suas posses para enriquecer a si e a sua tribo? Muitos pensadores construíram complexas teorias sociais explicando por que, no longo prazo, esse comportamento é contraproducente. Você não gostaria de viver numa sociedade onde estranhos são rotineiramente roubados e assassinados? Não só por ele, porque você também estaria em perigo. E é por isso que teóricos seculares da antiga China até a moderna Europa têm justificado a regra de ouro que diz: não faça aos outros o que não quer que façam a você. Até Mestre Sama também corrobora com isso, fala a mesma coisa.
Mas, na verdade, não precisamos dessas teorias todas para encontrar um fundamento natural para a compaixão. Para algumas pessoas, uma forte crença num Deus misericordioso que nos manda oferecer outra face pode ajudar a dominar a raiva. Essa tem sido uma enorme contribuição de crença religiosa à paz e à harmonia do mundo. Infelizmente, para outras pessoas, a crença religiosa, na verdade, incita e justifica sua raiva, em especial se alguém ousa insultar seu Deus ou ignorar suas vontades. Assim, o valor do Deus legislador depende, em última análise, de quê? Do comportamento dos seus devotos. Essa que é a questão. Bom, essa deu uma pincelada dando uma ideia do Deus. Agora, um dos atributos importantes que Deus quer para as pessoas, né, é a humildade. É você reconhecer que você não é o centro do mundo. Então, nós vamos falar sobre um pouco da mãe do Floyd, a ótica antes da Bíblia, a ética antes da Bíblia, aliás, o nascimento do fanatismo, a física judaica e biologia cristã, né? A maioria das pessoas está propensa a acreditar que é o centro do mundo e que sua cultura é o sustentáculo da história humana. Por exemplo, muçulmanos devotos consideram toda a história antes de Maomé como irrelevante. É que toda a história depois da revolução do Corão gira em torno de uma muçulmana. Ao longo da história, alguns povos chegaram a ponto de imaginar que suas instituições políticas e práticas religiosas eram essenciais para as próprias leis da física. Olha só. Os astecas acreditavam firmemente que, sem os sacrifícios que realizavam todo ano, o Sol não se levantaria e o universo inteiro se desintegraria. Todas essas alegações são falsas. Elas combinam com uma ignorância intencional da história com uma dose de racismo. Nenhuma das religiões ou nações atuais existia quando os humanos colonizaram o mundo, domesticaram plantas e animais, construíram as primeiras cidades, ou inventaram a escrita e o dinheiro. Moralidade e arte, espiritualidade e criatividade são aptidões humanas universais incorporadas em nosso DNA. Sua origem está na África da Idade da Pedra. É, portanto, egotismo, egotismo, classo, atribuí-los a um lugar e um tempo mais recente, seja a China na época do Imperador Amarelo, a Grécia na época de Platão ou a Arábia na época de Maomé. Esse egotismo crasso está nos judeus porque eles também pensam que são a coisa mais importante do mundo. Mencione qualquer conquista ou invenção humana, eles logo vão reivindicar crédito por ela. O judaísmo tradicional afirma que, olha só, a China, a Índia, a Austrália e mesmo as galáxias distantes serão todas aniquiladas se os rabis em Jerusalém e no Brooklyn pararem de debater o Talmud. Esse é um artigo de fé dos judeus ortodoxos. E ai de quem ousar duvidar, será considerado um tolo ignorante. Olha a questão. Vamos falar sobre a mãe de Freud? No livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, foi escrito até por um judeu, geralmente foi escrito em hebraico, para um público israelense. Após a publicação da edição hebraica, em 2011, a pergunta mais comum que fizeram a ele foi o seguinte, o leitor israelense. Foi porque esse autor quase não mencionava o judaísmo em sua história da raça humana. Por que escreveu extensamente sobre o cristianismo, né, sobre o islamismo e o budismo, mas só dedicou umas poucas palavras à religião judaica e ao povo judeu? Estava ignorando sua imensa contribuição do povo judeu de Israel à história humana de propósito? Estava motivado por alguma sinistra agenda política? Essas perguntas ocorrem naturalmente aos judeus israelenses que, desde o jardim de infância, foram instruídos a pensar que o judaísmo é a estrela da história humana.
As crianças israelenses geralmente concluem 12 anos de escola sem receber uma imagem clara dos processos históricos globais. Não se lhes ensina nada sobre a China, a Índia ou a África, embora aprendam sobre o Império Romano, a Revolução Francesa e a Segunda Guerra Mundial. Essas peças avulsas de quebra-cabeça não acrescentam muito a qualquer narrativa mais abrangente. Em vez disso, a única história coerente oferecida pelo sistema educacional israelense começa com o Antigo Testamento hebraico. Continua na época do Segundo Templo. Passa por várias comunidades judaicas da diáspora e culmina, durante a escravidão, e culmina com a ascensão do sionismo, o Holocausto e o estabelecimento do Estado de Israel. A maioria dos estudantes deixa a escola convencida de que esse deve ser o principal enredo de toda a história humana, pois mesmo quando os alunos ouvem relatos sobre o Império Romano ou a Revolução Francesa, a discussão na classe se volta para como o Império Romano tratava os judeus, ou para o status legal e político dos judeus na República Francesa. Pessoas alimentadas numa tal dieta histórica vão sofrer para digerir a ideia de que o judaísmo teve relativamente pouco impacto no mundo como um todo. Mas a verdade é que o judaísmo só desempenhou um papel modesto nos anais da nossa espécie. Ao contrário de religiões universais como o cristianismo, o islamismo e o budismo, o judaísmo sempre foi um credo tribal. Ele se concentra no destino de uma pequena nação, de uma terra minúscula, e tem pouco interesse pelo destino de todos os outros povos e todos os outros países. Por exemplo, ele se importa pouco com os acontecimentos no Japão, por exemplo, ou com o povo do subcontinente indiano. Não é de admirar, portanto, que seu papel histórico tenha sido limitado. O papel do judaísmo na história do gênero humano é um pouco como o papel da mãe de Freud, aí que nós vamos entrar na questão, na moderna história ocidental. Para o bem ou para o mal, Sigmund Freud teve imensa influência na ciência, na cultura, na arte, na sabedoria popular do Ocidente moderno. Também é verdade que sem a mãe de Freud não teríamos Freud. E que a personalidade de Freud, suas ambições e opiniões provavelmente foram modeladas em grande medida por suas relações com a mãe. Como ele foi até o primeiro a admitir isso. Mas quando se escreve a história do Ocidente moderno, ninguém espera que haja um capítulo inteiro sobre a mãe de Freud. Da mesma forma, sem o judaísmo não se teria cristianismo. Mas isso não justifica dar muita importância ao judaísmo quando se escreve a história do mundo. A questão crucial é o que o cristianismo fez com o legado de sua mãe judia. Mas quando se olha para o grande quadro da nossa história como espécie, desde o surgimento do Homo sapiens há mais de 100 mil anos, é óbvio que a contribuição judaica para a história foi muito limitada. Os humanos estabeleceram-se em todo o planeta, adotaram a agricultura, construíram as primeiras cidades, inventaram a escrita, o dinheiro, milhares de anos antes do surgimento do judaísmo. Mesmo nos últimos 2 milênios, se você olhar para a história da perspectiva dos chineses ou dos índios americanos nativos, é difícil ver qualquer grande contribuição judaica, a não ser através da mediação de cristãos e muçulmanos. Assim, o Antigo Testamento hebraico acabou se tornando a pedra angular da cultura humana global, porque foi calorosamente adotada pelo cristianismo e incorporado na Bíblia. Mas, em contraste, o Talmud, cuja importância para a cultura judaica ultrapassa de longe o Antigo Testamento. De longe. Bom, embora as comunidades judaicas que estudam o Talmud se espalhem por muitas partes do mundo, elas não desempenharam um papel importante na construção dos impérios chineses, nas viagens europeias, na descoberta do estabelecimento do sistema democrático da Revolução Industrial, a moeda, a universidade, o parlamento, o banco, a bússola, a imprensa e o motor a vapor, foram todos inventados, sabe por quê? Por gentios, nada de judeus. Vamos falar sobre a ética antes da Bíblia? Porque muita gente pensa assim, não, a ética só veio porque veio a Bíblia. Não,
Tinha ética antes da Bíblia. Os israelenses usavam frequentemente o termo as três grandes religiões, pensando que essas religiões são o cristianismo, que tem 2,3 bilhões de adeptos, o islamismo 1,8 bilhão, e o judaísmo, sabe o quê? 15 milhões. Outras religiões têm muito mais do que o judeu, por exemplo, o hinduísmo, com seu 1 bilhão de crentes, e o budismo, com seus 500 milhões de seguidores, sem falar no shintoísmo, lá no Japão, com 50 milhões, e na religião até de Sikhs, tem 25 milhões. Elas não entram na classificação. Esse conceito distorcido das três grandes religiões implica na mente dos israelenses que todas as grandes religiões e tradições éticas saíram do útero do judaísmo, que teria sido a primeira religião a pregar regras universais. Como se os humanos, antes da época de Abraão e de Moisés, vivessem num estado de natureza sem nenhum comprometimento moral, e como se toda a moralidade contemporânea derivasse dos 10 mandamentos. É uma ideia sem fundamento, insolente, que ignora muito das mais importantes tradições éticas do mundo. As tribos de caçadores-coletores da Idade da Pedra tinham códigos morais dezenas de milhares de anos antes de Abraão. Quando os primeiros colonizadores europeus chegaram à Austrália, no final do século XVIII, encontraram tribos aborígenes que tinham uma visão de mundo ética bem desenvolvida, apesar de totalmente ignorante de Moisés, Jesus e Maomé. Seria difícil alegar que os colonizadores cristãos que os desapossaram com violência exibiam padrões morais superiores. Os cientistas hoje em dia afirmam que a moralidade, na verdade, tem profundas raízes evolutivas que precedem o surgimento do gênero humano em milhões de anos. Todos os mamíferos sociais, como lobos, golfinhos e macacos, têm códigos éticos adaptados pela evolução para promover a cooperação no grupo. Por exemplo, quando o filhote de lobo brinca uns com os outros, eles têm regras de jogo limpo. Se um filhote morde com muita força ou continua a morder um adversário que rolou de costa, rendendo-se, os outros filhotes vão deixar de brincar com ele. Tem uma situação aí dos macacos, que as fêmeas já não podiam mais, porque estavam cuidando de cada um do seu rebento, e ficou um macaquinho lá à toa. Sabe que o chefe da tribo, um macacão velho, pegou ele e começou a criar ele, né? Tinha já códigos de condutas espetaculares isso aí, né? Bom, mesmo entre os homens sábios que viviam no Antigo Oriente Médio, os profetas bíblicos não eram sem precedente. Por exemplo, esse negócio, não matarás, não roubarás, eram mandamentos bem conhecidos nos códigos legais e éticos das cidades e estados da Suméria, do Egito faraônico e do Império Babilônico. Os dias de descanso periódico precedem o Shabá judaico. Muito mais do que isso, muito mais antigo, né? E devemos enfatizar que, apesar do enorme impacto do cristianismo, essa não foi a primeira vez que um humano pregou uma ética universal. A Bíblia está longe de ser a fonte exclusiva da moralidade humana. Confúcio, Lao Tse, Buda e Mahavira estabeleceram o código de éticas universais muito antes de Paulo e de Jesus, sem saber nada sobre a terra de Canaã, os profetas de Israel. Confúcio ensinou que toda pessoa deve amar os outros como ama a si mesmo, 500 anos antes de o rabino Hillel, o velho, ter dito que essa era a essência da Torá. E numa época em que o judaísmo ainda ordenava sacrifício de animais e o extermínio sistemático da população humana inteira, Buda e Mahavira já instruíam seus seguidores que evitassem fazer mal não apenas ao ser humano, mas a quaisquer seres, inclusive insetos. Por isso não faz nenhum sentido acreditar o judaísmo e a sua descendência cristã e muçulmana a criação da moralidade humana. Vamos agora ver a questão do nascimento do fanatismo. Vamos pegar a questão, e quanto ao monoteísmo? Os judeus não merecem ao menos um elogio especial por serem os primeiros a acreditar num Deus único, o que era sem paralelo em qualquer outro lugar no mundo? Né? Será que não? Será que sim?
pode-se regatear até mesmo quanto a isso, já que a primeira evidência clara de monoteísmo vem da revolução religiosa de quem? Do faraó Akenaton, por volta de 1350 a.C., e documentos como o da Estela de Mesa, erigida pelo rei moabita Mesa, indica que a religião bíblica de Israel não era em nada diferente das religiões dos reinos vizinhos. Messa descreve seu grande Deus, Shemosh, quase da mesma maneira como o Antigo Testamento descreve Yahvé. Mas o verdadeiro problema com a ideia de que o monoteísmo é uma contribuição dos judeus para o mundo é que isso dificilmente é motivo de orgulho. Espera aí, como? Então, se alguém quiser ainda pegar, como Israel, querendo pegar o êxito, o orgulho de ter primeiro ideia do monoteísmo, não. Ter ideia do monoteísmo é atraso. Como? Né? De um ponto de vista ético, o monoteísmo foi, sem dúvida, uma das piores ideias na história da humanidade. Como é que é isso? O monoteísmo pouco fez para melhorar os padrões morais dos humanos. Você acha mesmo que os muçulmanos são inerentemente mais éticos que os hindus? Só porque muçulmanos acreditam num Deus único, enquanto os hindus acreditam em muitos deuses? Os conquistadores cristãos foram mais éticos que as tribos americanas pagãs? O que o monoteísmo, sem dúvida, fez foi deixar as pessoas muito mais intolerantes do que era, contribuindo assim para a disseminação das perseguições religiosas e guerras santas. Politeístas acham aceitável que povos diferentes cultuem deuses diferentes e realizem ritos e rituais diversos. Raramente, se é que alguma vez, combatem, perseguem ou matam pessoas só por causa de suas crenças religiosas. Os monoteístas, em contraste, acreditam que seu Deus é o único Deus e que ele exigiu obediência universal. Consequentemente, quando o cristianismo e o islamismo se espalharam pelo mundo, espalhou-se também a incidência de cruzadas, jihadis, inquisições e discriminação religiosa. Compare-se, por exemplo, a atitude do imperador Ashoka, da Índia, no século III a.C. Compare ele com a dos imperadores cristãos, no final do Império Romano. Antes de Cristo, depois 5 séculos depois de Cristo. Ashoka governou um império repleto de miríades de religiões, seitas e gurus. Ele deu a si mesmo os títulos oficiais de amado dos deuses. E o considera todos com afeição, todos. Por volta de 250 a.C., emitiu um edital imperial de tolerância, o qual proclamava que, vou ler, o que ele falou. Amados dos deuses, o rei que considera todos com afeição, homenageia-os às setas e os chefes de todas as religiões, e honra valores que deveriam ser cultivados na essência de todas as religiões. Cultivo daquilo que é essencial pode ser feito de diferente maneira, mas todas elas têm sua raiz restritas ao discurso, isto é, não louvando a própria religião de alguém ou condenado a religião de outro sem bom motivo. Todo aquele que louva sua própria religião devido a uma devoção excessiva e condena outras com pensamento do tipo assim, que eu glorifique minha própria religião, só prejudica a sua própria religião. Portanto, o contato entre religiões é bom. Deve-se ouvir e respeitar as doutrinas professadas por outros. Amados judeus, o rei que considera todos com afeição deseja que todos sejam bem instruídos nas boas doutrinas de outras religiões. 500 anos depois, o Império Romano, tardio, era tão diverso quanto a Índia de Ashoka. Porém, quando o cristianismo se tornou a religião oficial, os imperadores adotaram uma abordagem bem diferente, a começar com Constantino o Grande e seu filho Constâncio I. Os imperadores fecharam todos os templos não cristãos, todos, e proibiram os assim chamados rituais pagãos sob pena de morte. As perseguições culminaram sob o reinado do imperador Teodósio,
cujo nome significa dado por Deus, que lançou em 391 os decretos teodosianos, que efetivamente tornaram ilegais todas as religiões, exceto o cristianismo e o judaísmo. De acordo com as novas regras, uma pessoa poderia ser executada até mesmo por cultuar Júpiter ou Mitras, na privacidade da sua própria casa. Como parte de sua campanha para limpar o império de tolerância infiel, os imperadores cristãos também aboliram os Jogos Olímpicos. Depois de celebrada durante mais de 1000 anos, a última Olimpíada da Antiguidade foi realizada no fim do século IV ou início do século V. Claro, nem todos os governantes monoteístas foram tão intolerantes como Teodósio, enquanto muitos rejeitaram o monoteísmo sem adotar as políticas de tolerância de Ashoka. Entretanto, ao se insistir que não existe Deus a não ser o nosso Deus, com maiúsculo, a ideia monoteísta tendeu a estimular o fanatismo. Bom, vamos agora falar sobre a física judaica, para encerrar, né? Falar sobre a física judaica e a biologia cristã. Física judaica e biologia cristã? Sim. Mas preste atenção no que eu vou dizer. É somente nos séculos XIX e XX que vemos os judeus dando uma contribuição extraordinária à humanidade como um todo, com sua descomunal participação na ciência moderna. Além de nomes tão conhecidos como de Einstein e Floyd, cerca de 20% de todos os laureados com o Prêmio Nobel na ciência são judeus. Embora os judeus constituam menos de 0,2% da população mundial. Mas deve-se ressaltar que essa foi uma contribuição de judeus individuais e não do judaísmo como religião ou cultura. A maioria dos cientistas importantes judeus nos últimos 200 anos atuou fora da esfera judaica. Na verdade, os judeus começaram a dar sua notável contribuição à ciência somente após terem abandonado as yeshivás, em forma de laboratórios. A grande mudança só veio ocorrer nos séculos XIX e XX, como eu falei, quando a secularização e o iluminismo judaico levaram muitos judeus a adotar a visão do mundo e o estilo de vida de seus vizinhos gentios. Mas, enquanto os cientistas judeus traziam com eles das yeshivás uma rigorosa disciplina, uma fé profunda no valor do conhecimento, não traziam nenhuma bagagem útil de ideias e insights concretos. Einstein era judeu, mas a teoria da relatividade não era física judaica. O que a fé na sacralidade da Torá tem a ver com a noção de que energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado? O quê? Para servir de comparação, Darwin era cristão e até começou seus estudos em Cambridge com a intenção de tornar-se um sacerdote anglicano. Isso implicaria que a teoria da evolução é uma teoria cristã? Seria ridículo listar a teoria da relatividade como uma contribuição judaica à humanidade, assim como seria ridículo acreditar ao cristianismo a teoria da evolução. Os antissemitas comumente pensam que os judeus são muito importantes. O antissemita imagina que judeus controlam o mundo, o sistema bancário, ou pelo menos a mídia, e que deve-se culpá-los de tudo, desde o aquecimento global até os ataques de 11 de setembro. Essa paranoia antissemita é tão ridícula quanto a megalomania judaica. Os judeus podem ser um povo muito interessante, mas quando se olha para o quadro como um todo, tem-se de constatar que eles têm tido um impacto muito limitado no mundo. Muitas religiões louvam o valor da humildade, né? Mas imaginam ser a coisa mais importante do universo. Misturam os chamados para uma humildade pessoal com uma flagrante arrogância coletiva. Humanos de todos os credos fariam bem em levar esse valor mais a sério. E entre todas as formas de humildade, talvez a mais importante seja aquela perante Deus. Sempre que falam de Deus, humanos professam uma abjeta humildade, mas depois usam o nome de Deus para serem prepotentes com seus irmãos. É isso aí. E aí, terminamos hoje, né?
em 35 minutos. Se alguém tiver perguntas. Por enquanto não, né? Porque a pessoa demora a digitar. Demora a digitar, né? Bom, agora falando que assim nós acabamos Desespero e Esperança, falamos sobre terrorismo, sobre guerra, mostramos a relatividade dessas coisas, dessa desesperança, que não é esse desespero que tem. E, por outro lado, tem uma esperança que eles não são tão assim. Poderá vir a ser, mas não é, no momento. E depois falamos sobre Deus e humildade, colocando a questão que também tem que levar em conta isso aí. Todas essas coisas têm desespero, né? E tem, ao mesmo tempo, tem a esperança. E amanhã nós vamos começar um outro bloco, seria sobre a verdade, vamos abranger a questão da ignorância e justiça. Coisa importante. Depois, na segunda, a gente faz a pós-verdade, na terça, a gente faz a educação. Eu acho que foi na quarta que eu falei, Do filme. ou quarta ou quinta, não me lembro. E aí, depois eu vou dar umas 2 aulas sobre sentido. Depois nós vamos invadindo isso aqui, que são 10 aulas só falando sobre os poderes rumo à missão do homem. Importantíssimo isso. Tá? Mas vamos lá. Não tem pergunta? Então, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Se tiver alguma pergunta, depois você aí responde. E amanhã vamos ver qual horário que a gente faz. Talvez à tarde, porque eu estou para receber. Acho que não é amanhã que estou para receber nada. Eu vejo, então, eu boto no Face, tá bom? No Face. Até a próxima. Um abração para todos. Tá?